Imagina só, você trabalha numa empresa e tem uma senpai toda respeitosa e fofinha. Então, você começa a querer plantar a mandioca nela, porém, não sabe como dizer que quer fazer isso. Pois é, o nome desse anime é nada mais nada menos que Uchi no Kaixa. Então senta o dedo no botão de se inscrever e bora lá pro vídeo. O anime começa com uma mulher toda baixinha e respeitosa chegando na empresa e falando com o nosso prota. Na conversa, ela elogia o prota, falando que ele terminou rapidamente o que ela pediu e começa a fazer carinho nele, enquanto diz que ele dá orgulho para ela. Tô achando que ela quer sentar na b... Depois disso, tem a introdução e o anime volta com o nosso prota encontrando a senpai imitando um gato. Então, os dois se cumprimentam e a senpai explica que tava chamando um gatinho fofinho e lindo. Que merda. Após isso, os dois veem que estão atrasados e vão para a empresa. Chegando lá, a senpai começa a dizer que seus ombros estão doendo e o prota já relaciona isso com o peso dos melões dela. Safado esse prota. Então, ela pede pro prota fazer uma massagem e como qualquer nerd estranho, ele começa a pensar em coisas exóticas. Porém, o prota diz que seus ombros estão doendo também e a senpai se oferece para fazer uma massagem. Ao começar, Takuma Shinozaki, você tá tão duro. Aliás, você... Porra, essa. Depois disso, o prota aparece ensaiando sua fala para uma apresentação e a senpai chega novamente encorajando o prota e dando dicas para ele. Ouvindo isso, o prota fala que fica nervoso às vezes e diz que desenhar não sei o que lá na mão e comer pode fazer o nervosismo passar. Então, a senpai faz um desenho para ele ficar bem, enquanto ele fica querendo plantar uma coisinha nela. Depois disso, a senpai diz que o prota pode comer à vontade e a mesma solta um gemidão do nada. Ouvindo isso, o prota pergunta o que foi e ela responde que não foi nada. Após isso, o prota fala também que vai precisar comer o negócio dela no outro dia também, já que a apresentação dele é nele. Depois disso, o prota fica perguntando para sua amiga se ela vai ou não para a festa e ela responde que não. Então, o prota fica tentando convencê-la, enquanto uma fofoqueira pergunta se os dois estão namorando. Após isso, a senpai já começa a ficar com ciúmes e o prota explica toda a historinha de infância deles. Ao terminar de explicar, a senpai diz que tem inveja da amiga do prota por ser tão íntima dele e o prota fica todo emocionadinho, achando que ela quer dar a priqui. Porém, meus amigos, é aí que acontece uma reviravolta totalmente inesperada, pois na verdade, a senpai não estava com inveja da amiga do prota, e sim dele por ser amigo dela. Depois daquela noite, o que iria surgir? O que iria surgir? Já em outro dia, o prota encontra a sua senpai e ela começa a reclamar com ele por seus relatórios estarem incompletos, enquanto o mesmo fica gostando de levar uma bronca. What the fuck? Depois disso, só tem umas viçadeiras entre os dois e a senpai chama o prota para trabalhar. Um pouco mais tarde, o prota aparece se esforçando para terminar o seu trabalho, quando a senpai chega entregando uma bebida para o prota. Então, a mesma chama o prota para jantar e os dois vão em direção ao restaurante. No caminho, a senpai espirra e o prota, com seu espírito de macho alfa, coloca seu terno para esquentar a bela moça, enquanto a mesma fica com o toba piscando. Depois disso, a senpai começa a pensar numas coisinhas exóticas e acaba não aguentando a pressão e entregando o paletó de volta para o prota, enquanto ele fica todo sem jeito. No restaurante, os dois escolhem seus rangos e o prota agradece a senpai por tê-lo ajudado no outro dia com seu nervosismo e diz que graças a ela conseguiu apresentar seu trabalho direito. Ouvindo isso, ela diz que tudo isso é graças ao esforço dele e a comida chega. No outro dia, o prota novamente encontra a senpai imitando um gato e a mesma fica feliz pelo gato ter miado de volta. Porém, na verdade quem miou foi o nosso prota garanhão, que faz ela ficar toda envergonhadinha. Então, o primeiro episódio acaba com um carinha de cabelo branco rindo. O segundo episódio começa com a senpai recebendo um presente de uma mulher. Após isso, ela vai até o prota e pergunta se ele prefere urso ou coelho. Perplexo, o mesmo responde urso e ganha um cookie com cara de urso. Então, a senpai diz que pretendia dar para os outros mais tarde, porém, deu para o prota primeiro porque ele é importante. Depois disso, tem a introdução e o anime volta com a senpai chegando no escritório antes de todo mundo e deixando sua caneta cair. Enquanto pega, o prota chega e deixa os dois numa posição meio,
É que nem aquele ditado, ajoelhou tem que mamar. Após isso, a senpai acaba escorregando e apoiando seus melões na bigola do prota, enquanto ele fica todo envergonhadinho. Depois disso, o chefe dele chega e encontra eles naquela situação inesperada e fica pensando que o prota tava dando a mamadeira pra senpai. Já em outro dia, a senpai começa a elogiar o prota e a fazer carinho nele, enquanto o chefe deles fica pensando que o prota e a senpai estão fazendo love. Eu não faço amor. Eu fodo com força. Após isso, o chefe faz o prota e a senpai irem jantar num restaurante de casais, já querendo que o prota plante a mandioca nela. Porém, do nada, a amiga de infância do prota brota, e o chefe fica imaginando o prota e ela juntos. Ele tá querendo uma suru. Depois disso, o chefe fica vigiando o prota e a senpai, mas no final só tem umas baboseiras e não rola nada. Já em outro dia, o prota se encontra com sua amiga, perplexa. Ela pergunta por que o prota está com um guarda-chuva se está fazendo sol. Então, o prota responde que seu objeto da sorte é um guarda-chuva, enquanto ela fica decepcionada pelaquela situação. Já mais tarde, adivinha o que acontece? Pois é, chove. Se fudeu. Então, na saída do prédio, o prota vê a senpai sem guarda-chuva e diz que irá levá-la. No caminho, o prota começa a querer puxar assunto com a senpai e ela manda ele calar a boca porque em silêncio estava melhor. Depois disso, os dois só conversam umas besteiras e eles chegam até o lugar de se despedirem. Lá, o prota descobre que a rapariga da senpai tinha um guarda-chuva e que só fez aquilo porque queria dar o boga pra ele. No outro dia, a senpai descobre que o prota está doente e por isso não foi até o trabalho. Depois disso, a senpai vai até a casa do prota e diz que vai dar algo pra ele comer. Então, ela começa a fazer a comida para o prota e, melhor ainda, a lavar suas roupas. Após isso, ela diz que é uma boa irmã mais velha, quando na verdade o prota queria era enfiar a Depois disso, vemos que o chefe safado planejou também a ida da senpai para a casa do prota. Já em outro dia, o prota aparece perguntando para sua amiga qual presente ele deve dar para a senpai. Então, a amiga do prota dá a ideia dele dar um avental para ela e pedir para a mesma cozinhar de novo para ele. Mesmo receoso, o prota compra o avental e fica com medo de entregar. Então, após muito esforço, o prota entrega para ela e faz sua poça de garanhão, o que faz ela quase mijar guaraná. E assim acaba o segundo episódio. Ai, ela quer chupar meu pênis! Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva. E não esqueça também de comentar qual tipo de anime você quer que eu traga no canal. Até o próximo vídeo. Falou! Para poder